Bem, pessoal, boa tarde para os que aqui estão, para os que vão nos acompanhar nesse momento, para quem está chegando. Vamos iniciar nossa atividade. Nós combinamos na reunião passada que quem apresentasse o tema faria a prece final. Consequentemente, alguém faz a prece inicial. Quem se habilita a fazer a prece inicial para a gente começar o estudo? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a espiritualidade bondosa e amiga para que possa estar presente nesse momento de estudos, em que estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a doutrina bendita, que é a nossa revelação iluminada, que veio para guiar os nossos passos aqui na Terra rumo à evolução espiritual. Agradecendo infinitamente por mais essa oportunidade e que possamos abrir os nossos corações e os nossos espíritos para absorver esses ensinamentos tão preciosos. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 24 desse livro Constelação Familiar, que diz respeito à drogadição na família. Para quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez, esse estudo a gente iniciou há um tempo atrás e só agora, muito recente, a gente resolveu gravar. Daí não ter os vídeos das edições anteriores, né? E nesse estudo, nós estudamos o capítulo da seguinte forma: cada um de nós faz nossa leitura em casa e ressalta os pontos da mensagem e aqui a gente discute sobre isso. Então, hoje eu, Dora Rodrigues, estou com a atribuição de facilitar esse tema aqui da drogadição na família. E a Joana, quem já leu, quem já conhece a obra, quem tiver a curiosidade de visitar e conhecer, vai ver que esse livro inteiro trata da família. E que ela vem sempre nos demonstrando, nos dizendo quem é realmente a família, porque às vezes a gente acha que família é esse grupinho que se reuniu aqui na Terra simplesmente pelo no cartório, na igreja, casou, nasceu filhos, é família e tudo mais. E termina quando a morte chega de cada um e tudo mais. Só que Joana traz uma visão bem diferente. Ela nos diz, inclusive nesse capítulo, que nesse conjunto doméstico encontram-se espíritos de variada conduta, são precedentes de experiências diversas, quer dizer, como já viveram muitas vidas, experiências diversas, então são espíritos com condutas diferentes uns dos outros. A gente pode até perceber muito bem isso nos nossos filhos, né? A gente tem, quem tem um, dois, uns filhos só não dá para fazer as comparativas. Quem tem dois, três já sabe que cria do mesmo jeito, mas cada um tem sua maneira de ser. Responde de uma forma diferente, né? E são totalmente diferentes uns dos outros, nos gostos, nas aptidões, nos estilos e tudo mais, né? E esses espíritos que assumiram compromissos negativos no passado, quando se reúnem, eles vêm porque necessitam de reparação. Eles reencarnam em lares. Muitas vezes é uma raridade aqui na Terra, um lar harmônico, perfeito, onde não existe distonia, vamos dizer assim, porque a maioria é formada por espíritos nessas condições, que vêm porque necessitam de reparação. E ela diz também que o renascimento é um acolhedor, é uma bênção que necessita ser considerada com seriedade. Então, quando um espírito nessa condição renasce num lar, aonde ele é bem acolhido, aonde ele é bem assistido, bem acompanhado, ele tem tudo para sair vitorioso nessa encarnação. Por isso que ela diz que é uma bênção que necessita ser considerada com seriedade. A gente vê que um lar que está vivenciando uma situação difícil, um familiar difícil, uma problemática envolvendo familiares e tudo, a gente tem que respeitar esse lar, se ele está se mantendo dentro daquela condição de fraternidade uns para com os outros, de amor. Porque muitas vezes a gente observa
esse lar acolhedor, e acho que não devia ser assim. Ah, mas para que uma criatura dessa fosse comigo, faria isso, faria aquilo? A gente tem que respeitar, porque aquela criatura não está ali por acaso, aquelas pessoas que ali estavam não se reuniram também por acaso, e existe um propósito nesse acolhimento, que é justamente possibilitar, dar força, dar condição dos espíritos se superar, sair dessa trajetória que eles vêm já há algum tempo e se melhorar. E aí ela diz também que esses espíritos, eles trazem no inconsciente as marcas do passado, dos delitos que o aprisionam, quer dizer, tudo que eles viveram, se já tiveram paixões, viciações, crimes, coisas dessa natureza, está tudo impresso no inconsciente deles. Eles não esqueceram, não. O espírito tem isso, ali muitas vezes, de uma forma velada, né? Quando a gente encarna, graças a Deus, pelo espírito da pessoa do esquecimento, a gente não lembra, mas o espírito sabe o que foi. O espírito sabe o que viveu. E eles retornam para os mesmos lugares, os mesmos campos de ação negativa. Está aí uma informação que a gente precisa prestar bem atenção, que é assim: ninguém reencarna por acaso no ambiente original, no meio de uma família. Como ela diz aqui, retorna aos mesmos campos de ação negativa. Então, se eles passaram aqui pela Terra, cometeram atitudes graves, não foram bem conduzidos pelos pais, tiveram, vamos dizer assim, companheiros que se juntaram em processos pesados, que geraram graves débitos, cargos, coisas de natureza, eles voltam para aquele mesmo ambiente juntos, às vezes até em condições diversas. Pode acontecer, inclusive, como nós estamos falando de drogadição, de um ex-traficante que colocou aquele menino na vida como dependente, está agora com o pai. E ele vai receber aquele ser que ele desequilibrou. E ele vai reeducar aquele ser. Então, com certeza, ele não vai receber um espírito evoluído. Pode acontecer. Não estou dizendo aqui que não aconteça. Eu estou dizendo que essas situações elas não acontecem por acaso. Então, se eles voltam aos mesmos campos de ação negativa, eles retornam para o mesmo núcleo de onde a trama se deu no passado, propiciou desarmonia e desequilíbrio no espírito, aquelas criaturas voltam, muitas vezes, em situações. Se um despertou lá e viu que foi grave o que ele fez, e se compromete, e diz: eu vou com o compromisso de receber essa criatura para reeducar, para reequilibrar. Ele sabe que ele vai receber uma criatura totalmente desestruturada, por quanto que ele deixou. E aí, muitas vezes, esse lar acolhedor é justamente isso, é esse espírito que percebeu a grave falha e que assumiu o compromisso de voltar, receber aquele espírito, acolher com todo carinho e, mesmo da luta, da dificuldade, tentar levar esse espírito ao equilíbrio. E aí todos vencem, vai depender do livre-arbítrio de quem assumiu o compromisso, né? Tem aqueles que vencem e tem aqueles que abandonam tudo, que acham que não tem nada a ver com isso, que é problema da criatura, e se nega. E aí também ela diz que mesmo nos lares equilibrados, encontram-se espíritos atormentados interiormente, incapazes de lutar contra as más inclinações, tombando nas armadilhas do erro. Pode um casal muito equilibrado, muito moralizado, muito amoroso, perceber um espírito nessa condição. Aí a gente diz: meu Deus, os pais são tão bons, né? Pessoas de bem, que dessa criatura desse jeito. Olha, porque aquele espírito, como a gente disse, ou esse casal no passado foi responsável por essa situação e se entendeu que cabia a ele receber e redirecionar daquele espírito, ou são espíritos muito afins dessa criatura que escolheram vir para receber e ajudar, porque viram que a situação era muito grave e aquela criatura precisava de mais de um amparo. Então, dentro dessa primeira colocação que eu fiz,
Eu queria saber de vocês se vocês têm algum ponto aí que vocês destacaram, ou que vocês querem comentar, e a gente já avança um pouco mais. Eu dividi aqui uns 3 tópicos desse texto, que vocês têm para dizer com relação a esse primeiro momento. Enquanto isso, eu vou seguir chazinho de canela. Para vocês que estão nos acompanhando, não existe nenhuma simbologia nesse chá aqui, não. Não é que tenha que ter, não. É porque a gente gosta do chá de canela e estamos tomando. Nesses dias vai ter aí um chá de capim-limão, capim-limão lá. Aí nós vamos ter outros sabores. Mas é só para a gente não ficar aqui só conversando sem fazer, porque é o nosso chazinho da tarde. Fiz agora de tarde pro lanche na casa, um chocolate quente, aí eu botei canela, mas não disse não. Aí meu marido, depois que já tinha tomado um copo todo, eu disse, tu viu o toque especial? Fica, eu não vou tomar mais não. Tomou, chega todinho, achou bom, só porque ele não, ele que tinha canela, aí disse. Tava uma delícia o chocolate quente com a canela no dia, uma delícia. Olha aí, tem até receita, viu? Bota um toquezinho ali. E aí, pessoal, o que vocês acham dessas informações? São informações novas para vocês? Essa história de... Não sei se está dentro do assunto aí, mas em relação à família, quando por acaso, né, uma adoção, né, de repente, né, a gente vai e acolhe essa criança. Está dentro assim, da programação, será alguma coisa assim? Completamente. Completamente. Eu não sei se você assistiu o filme Os Mensageiros, agora do nosso lado. Existe essa proposta do livro dos Mensageiros, existe inclusive essa proposta de adoção, um compromisso, né, de receber aqueles espíritos para conduzir na vida, né? Tem muito espírito que, sabe, ele causou no passado tantos problemas que ele não encontra quem queira receber. Ou então que ele perde o merecimento de vir assim, acolhido no lar, nessas situações. E muitas vezes eles são entregues em lares de adoção, em famílias e tudo mais. O espírito agarra, a gente fica pensando, um trauma de porque eu fui abandonado, eu fui isso aqui, aquilo. Mas isso está lá no consciente do espírito, as razões dele não ser merecedor de vir daquela forma como ele observa que muitas criaturas, talvez ele não tenha valorizado tanto. Eu vi que eu assisti na Amazon Prime, e até a dica, quem tiver, o stream, quiser assistir na Amazon, que é Nada por Acaso. E ele fala exatamente um caso desse jeito assim, que é uma amiga, que elas eram muito, na verdade elas eram irmãs da vida passada. E aí uma delas abortava, ela tinha um marido que ela não gostava, e aí quando ela engravidava do marido, essa irmã ajudava ela a abortar as crianças, que ela não queria ter um filho do marido que ela não gostava. Aí eu sei que pula para a vida atual, e aí quem engravida é a irmã que ajudava ela a abortar. A irmã engravida porque ela é uma família muito rica e ela descobre que ela não pode mais ter filhos, porque ela abortou várias vezes, ela tinha um problema que não podia ter filhos por via natural, né? E aí a família contrata uma mulher para ser barriga, para engravidar por ela. E essa mulher que engravidou por ela é a irmã dela na vida passada que ajudava ela a abortar. Aí ela teve o bebê, entregou para ela adotou como se fosse filho dela. E aí tinha todo um contexto, porque essa criança veio, que era um ex-marido dela na vida passada, ela tinha que receber como filho agora, porque ela montar muito desse marido na vida passada. Enfim, tudo tem uma explicação, assim, que a gente às vezes não é capaz de entender, né? E essas situações, elas podem acontecer com criaturas que estão dentro dessa condição da drogadição. De ser adotado já dentro desses estados de desarmonia, de desequilíbrio, de alguém, sabe, aqueles encontros que a pessoa olha e parece que já conhece aquela pessoa de muito tempo, é um sentimento que não sabe de onde vem, e recolhe aquela criatura, acolhe como se fosse um filho, e é quem é o sustentável, é quem vai auxiliar. Então, a providência divina vai ter todos os meios possíveis de solucionar, de auxiliar. As falhas que se dão são por conta nossa, por existência nossa, pelo nosso livre-arbítrio. Quando a gente vem de lá para cá, vem tudo organizadozinho certinho. A gente que fez o projeto, não vamos obrigar a ver as coisas.
E a gente diz, não, vai ser assim, vai ser assim. E aí, está liberado. Tudo acontece de acordo com o que a gente programou. Agora, quando chega aqui, aí já é por minha conta ou por sua conta. Eu não me lembro da programação que eu fiz, justamente para que o médico seja meu, nas atitudes, né? E aí, nesse caso, essas criaturas, elas vão ter a oportunidade de se refazer diante de si mesmo, da vida. E aí, continuando, ela fala desse momento em que a gente está vivendo, em que a propagação das drogas está aí livremente, né? Embora ainda não seja oficializado, estão querendo descriminalizar, como ela até coloca aqui também, mas está de tal forma que a gente tem a impressão que não tem controle, né, das autoridades, de ninguém mais. Está aí liberado no sentido de presente na vida das criaturas, assim como nunca foi antes. E aí o que acontece? Ela coloca aqui que esses espíritos que vêm do passado, que já estiveram entregues a outras viciações, a outros desregramentos, a outros desequilíbrios, eles reincidem, porque eles não têm força para superar as situações quando estão novamente naquele ambiente. Aí a gente fica pensando, estava estudando sobre isso hoje, pensando, tem pessoas que dizem assim, olha, eu tive contato com maconha, eu tive droga uma vez, mas que não. E tem aqueles que tiveram uma vez e não conseguiram mais se liberar dela, né? Então a gente vê que existe aí uma situação de vinculação muito forte do passado, é igual ao álcool, que eu também coloco como sendo isso. Uma pessoa que tem a doença do alcoolismo é um espírito que já vem de viciações e viciações. Ele está na nova encarnação, mas ele é viciado. Então, o contato com aquilo ali, ele cai novamente, reincide. Ele é fraco, ele não suporta de maneira nenhuma. Então, precisa ele resistir, criar uma nova resistência, vamos dizer, nessa vida, não ter o primeiro gole, não mais o primeiro contato, passar uma encarnação, quem sabe 2 ou 3 nessa situação, para depois dizer assim, eu agora estou livre dessa situação, não tenho mais essa dependência. Mas aí a criatura que chega, vem de um passado vicioso, e de repente ele está dentro de um ambiente que favorece, tem tudo para acontecer. Isso é muito assim, coisado, assim, curioso. Porque, por exemplo, até eu fiz uma piada esses dias, que tem esse período que nós estamos passando agora, que é a quaresma, que muita gente faz promessas de coisas que vai deixar de consumir nesses 40 dias, né? Aí eu esqueci brincando. Vou passar os 40 dias sem pôr uma gota de álcool na boca. Que é bem engraçado, porque eu não bebo de jeito nenhum, vai ter um sacrifício para mim fazer esses 40 dias. Já combato a minha vida inteira. Então, assim, para mim, as coisas já, ao longo da minha vida, insistiram muito para eu beber. Meu pai e minha mãe. Mas como assim que vai beber? É um champanhe, é um ano novo. A gente está aqui brindando. É ruim. Então agora vai acabar. Isso aí é ruim. Eu não bebo porque eu acho ruim. Não é verdade porque é uma questão puritana, moral. Não é nem por isso. É porque eu acho o gosto ruim. Raramente é vinho. Fernando, se não vinho chileno, ruim. Amargo. Eu não tomo aquele suco de uva integral, eu acho ruim. Eu só falei que suco. E suco de uva eu tomo. É o único que eu ainda tomo. Que é docinho, botar uva, eu também tomo. Agora tem mais. Porque eu acho que realmente a coisa não é comigo, não. Talvez ele eu viva, porque, assim, influenciada por demais. Eu acho que eu não tenho esse genezinho que veio das vidas passadas, de que tem o problema da bebida, e também de outras drogas, também. Na época da universidade, me botaram para fumar uma maconha, experimentei, ruim. Ruim demais. Não gostei de cigarro de maconha, achei ruim demais. Enquanto outros amigos meus tiveram contato de lá para cá, nunca mais pararam. Então, eu acho assim, que vem realmente uma coisa que vem das outras em casa. Por exemplo, eu já tenho um fraco, porque todo mundo tem o seu ponto fraco com comida. Realmente, o meu ponto fraco é a comida. Gosta assim, eu não sei me controlar. Às vezes, um prato aqui, sei lá, qualquer coisa, uma coxinha, eu quero morrer. Tinha esse prato de coxinha aqui.
Então, a gente tem as nossas fraquezas, digamos assim, as nossas drogadições, e a gente tem que lidar com elas. Nesse momento, eu estou tentando fazer um processo de reeducação alimentar, estou sendo acompanhada por nutricionista, estou tentando lidar melhor com a comida, mas, ai, eu desespero, a comida o tempo todo comer o meu normal. Mas eu acho que é isso, cada um tem os nossos desafios e a gente precisa encarar eles. Algumas pessoas é o álcool, outras pessoas são drogas, mas a gente não pode dizer que a gente é ficar um pé, cada um tem os nossos vícios, né? Esse hábito. Eu acho assim, eu penso a primeira parte de polarização e o processo encarnatório. Né? Aí eu sempre costumo esclarecer, principalmente para quem inicia, né, para ser gravado, que a gente pode afirmar várias coisas. Né? E sim, tudo tem um sentido, né? Estar sempre junto das pessoas que a gente deve estar, mas só que aí, né? As outras coisas a gente vai inserir sobre, mas a gente não tem certeza que por exemplo, se eu recebo um filho, que esse filho ele anda no caminho da droga, necessariamente eu tenho uma vida passada, porque esse é um processo muito complexo, né? A gente tem que sempre lembrar de dizer que nesses processos a gente vai resgatar quando a gente estiver pronto. Não necessariamente a gente vai inventar uma encarnação na outra eu vou encarnar porque o encarnação anterior ou na anterior fiz isso. Não é assim determinístico, né? Mas sim, a gente está junto às pessoas que a gente precisa estar, ou para auxiliar, ou para ser auxiliado, né? E achei interessante, né, quando eu falar da comida, e normalmente esses processos de que são impossíveis, ou você pode dizer que isso tem um hábito, né? Esse é um processo, ele acaba sendo um processo físico, né? Assim como o álcool. O viciado em álcool ele tem um hábito, né? E não necessariamente é nessa mesma área de memória onde a gente raciocina sobre todas as outras coisas, né? É a memória do hábito, que é diferente, né? Um local diferente da memória que a gente tem, porque o hábito é só automatizado. E isso muitas vezes a pessoa, sem perceber, se ela tomar um gole, ela ativa aquela trilha do álcool. E os alcoólicos anônimos, eles trabalham justamente para encontrar esse gatilho. E tentar arrumar um gatilho para levar a pessoa para um outro hábito. Porque esse hábito, essa trilha, que ele se formou fisicamente no seu cérebro, não vai deixar de existir nessa encarnação. Continua. Por isso que aquele que foi alcoólatra, ele pode ter sido há 30 anos atrás, ele vai ter sempre mais um dia. Porque depois de 30 anos, se tiver o gatilho, ele retoma pela trilha. Você não acaba com o hábito, né? Com aquele hábito, você é com outro hábito, você é um gatilho que não te leva mais para aquele caminho. Você vai te levar para outro caminho. Então essa questão do vício, ela acaba ficando no seu perispírito. E você vai precisar trabalhar. Eu fui viciado durante 10 anos, por exemplo. Né? Aí eu consegui usar o portando, que é o que eu tenho falado aqui, né? Nas outras drogas também. E aí passando restante por, sei lá, 50 anos da vida sem beber. Eu estou curado. Não é bem assim. Vai ter que trabalhar essa questão espiritual. Né? Porque, você quer cumprir, você criou um hábito. Inclusive o hábito pode até conseguir além da morte, né? Sim. Por isso existem as obsessões, drogados de pessoas de drogas de todo tipo, Isso é alcoólico, difícil, né? de tudo, porque ele sai do corpo, mas a necessidade continua. Porque é tão assim, afeta tanto que não afeta só o corpo, afeta a E periferia. aí ele fica buscando onde ele pode encontrar aquela sensação.
onde ele pode encontrar aquela condição que ele já não tem mais como buscar. E aí essas pessoas, muitas vezes, quando elas são recolhidas no mundo espiritual, elas são tratadas, são direcionadas para a nova encarnação, mas elas vêm com essa fragilidade. Quando não são recebidos pelos amigos espirituais, não vamos esquecer que são dois mundos. Não são dois mundos, não. Esses mundos, nós fisicamente, né? não estamos vendo o mundo espiritual, que não tem a capacidade de evidência, mas a espiritualidade está aqui. E assim, e quem está na drogatização acaba sintonizando, né, a frequência daqueles que estão também. Muitos que desencarnam alcoólatras ou viciados em álcool são recebidos pelos pelos parceiros. Né? O André Luiz, o Luiz Sérgio, ele disse que para cada viciado você pode colocar aí 10 espíritos para você subir. Se aproxima daquela criatura como alguém onde eles vão encontrar aquele que eles procuram. Por isso que é tão difícil para a criatura, quando ela entra nessa viciação e ela se conjuga com isso, porque a partir daí ela não vai poder só o seu desejo. E aí, quando tu falou esse negócio do gatilho, que às vezes a gente troca de um por outro, fazendo, revisitando aqui na memória, eu pensei que eu também sou assim. Por exemplo, durante um bom tempo, a minha vida era comida. Aí, na época da universidade, ali no início da vida adulta, eu fumava muito. E aí, eu emagreci muito, porque eu deixei de comer como eu comia desesperadamente por causa do cigarro. Então, eu fumava. Depois que eu saí da universidade, que eu parei com o cigarro, voltei para a comida. Aí, engordei os pesos tudo. Aí, depois, agora que eu estou largando, desde janeiro eu estou fazendo, né, mano, dieta, acompanhamento, educação, eu estou diminuindo muito. O que eu estou fazendo agora? Comprando. É só comprando online, site, não sei o que, eu estou dizendo como se fosse outro vício que eu direcionei o vício da comida agora para o vício das compras. Né? Será que vocês não tem como não ficar com vício? É a pergunta Aí aqui. é você buscar a causa, né? Essa questão da costa. Eu tenho uma situação familiar de um jovem e ele viciou em jogo. E aposta, e chegou ao ponto de ter que tomar dinheiro emprestado, agiota, para jogar. Jogo de celular. Mas, assim, na verdade, isso diz mais da pessoa do que propriamente do jogo em si. Ou seja, qual é a causa? Na sua grande maioria, ansiedade. E outros, né? Mas, assim, ansiedade. E o álcool, outro tipo de droga, a corrupção, algo que precisa ser visitado para ser trabalhado. Porque assim, a gente passa por essas situações, a gente consegue passar, como você passou, pelo incentivo à bebida. Né? Como se diz, criado dentro de um contexto que favorecia. Ninguém ia se espantar se a Fernanda se espanta o que é Por causa de estranheza, eu não sei. estranheza, não gosto, nunca vi, não quero, etc. Você pode fazer isso com todas essas outras coisas, porque na verdade isso diz de você, né? da sua relação consigo. Mas é interessante a gente voltar aqui para entender que ela está falando do jovem justamente porque esses espíritos que estão voltando nesse momento em que se encontra com tanta facilidade nisso, está tão generalizado o uso, a procura, a busca, a oferta e tudo mais, esses espíritos estão vindo para se reeducar. E em contato com essas ofertas, eles vão receber naturalmente. Porque está na essência deles, não digo na essência, está ali assinalado como um vício, como uma prática que eles já estavam habituados, que para eles vai ser muito fácil. Daí a gente vê muitas vezes crianças que rapidamente entram na obsessão, seja alcoólatra, seja de prostituição, qualquer coisa. A gente viu isso como é que pode. Existe o meio que favorece, existe o ambiente que favorece, existe. Mas existe o espírito também
que, sabe, se sente muito à vontade naquele ambiente. É como se ele nunca tivesse saído dali. Ele não se vê naquela condição infantil. E aí ela coloca justamente isso aqui, que a iniciação começa com o cigarro, nas rodas de amigos, né? Nas bebidas alcoólicas. E existe, você falou de família, existem casos de pais que dão bebida alcoólica para o filho criança, bebê. Acha muito natural. Já vi vários Mela o bico na cerveja e bota na boca. Já vi vários vídeos dessa natureza, coisas da bebida, até droga mesmo. De vez em quando está vendo isso aí na internet. Então, veja bem, está assim, de uma forma que, além da necessidade do espírito, uma necessidade desequilibrada ainda, existe uma oferta muito grande. Não está tão distante dele, não, está muito próximo. Como ela coloca aqui também, que a gente sabe, nas escolas, nos clubes de convivência com outros viciados. Tem um livro do Santiago, Anjos Caídos. Gosto muito desse livro, porque ele fala dessa questão, onde ele diz que o traficante, muitas vezes, não é essa criatura horrorosa que a gente pensa que é, não. Para o jovem que vai entrar na viciação, é um cara legal. Um cara que tem um bom papo, uma boa conversa, que diz para ele que vive muito bem, tem dinheiro toda hora, tem isso, tem aquilo. Então, isso é muito convincente para um jovem que não tem uma estrutura familiar, que não tem uma educação moral, que muitas vezes está passando por um processo da natureza e que também tem esse processo que traz vidas passadas. É muito fácil para ele entrar nessa situação e daqui a pouco está dentro desse É quadro. muito difícil suportar toda essa carga, toda essa pressão, né, da sociedade que estipula para você o padrão. E até existem as pessoas que vendem facilidade, né, e aí você vai nessa questão de facilidade para ter as coisas, se frustra, porque não se conhece, né, não tem uma estrutura, não tem esse amparo familiar, não tem essa segurança, e é difícil você vencer essa situação. Além disso, tem as situações que às vezes o espírito resolve, né? Ele passa por aquilo, né? Por infelicidade, mas que acaba, enfim, vem com um propósito, acaba tendo mais universidades, tendo mais, como se fala, aumentando suas provas. Né? E a gente também ouve falar de situações de espíritos que nascem em ambientes totalmente propícios e eles se tornam uma referência ali dentro, auxiliar aqueles que estão lá dentro naquela vivência, de tirar aquelas criaturas. Quer dizer, ele por ser um ambiente difícil, propício demais e tudo, sabe? Para ele se fizesse, está tudo justificado. E, no entanto, ele tem aquela envergadura moral de dizer assim, não, isso que não é para ser assim, tem como mudar isso. Eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. E faz e que realmente consegue auxiliar. Então, são situações que, com certeza, aí está um espírito que já vivenciou experiência dessa natureza, já pagou preços altos por isso, e que agora está na condição de provação. Já passou pela expiação de vir, de sofrer o assédio, de cair, de levantar disso daqui, e acho que pelo outro agora veio para provar que aprendeu. Está ali, imerso naquela condição, mas Muitas vezes você está trabalhando, até mesmo que tem caso de algumas pessoas são conhecidas, que vivenciaram a droga, os que venceram aqui e hoje falam sobre, colocam, né, com as palestras, disso que aconteceu, etc. Isso é importante, porque as pessoas sabem que é possível. e ele teve essa experiência, né? Então ele vai dizer das fraquezas dele, como o caso do jogador conhecido no caso da grande, né? Ele passou pela situação e hoje ele está palestra, a gente ele fala sobre, ele diz de como homem, né?
diz das fraquezas, diz que resiste até hoje, mais um dia. Isso é importante. Né? Então, a Joana aqui fala de algo agora que a gente vai entrar com relação aos pais, que diz respeito à vigilância dos pais. Você tem filhos, seus filhos estão chegando numa fase em que já estão se relacionando lá fora, amigos, isso aqui, é hora de começar a ter vigilância. Começar a prestar atenção nas mudanças que vão acontecendo naquela criaturinha, porque, olha, vem a fase, de repente, começa a se tornar agressiva, ela diz silêncios prolongados, isolamento, aquela alienação familiar. Quer dizer, tudo isso é para chamar a atenção dos pais, o que está acontecendo. Né? Para os pais ficarem vigilantes, justamente. Porque dentro dessa situação, pode já estar acontecendo alguma coisa. Esse jovem pode ter entrado no campo, se frustrou com aquilo, não sabe como sair, não sabe o que fazer, e não tem a quem recorrer, e se isola, e fica violento, fica agressivo, sabe? Entra numa estrutura assim desesperadora, e muitas vezes a família não se preocupa de verificar o que está acontecendo. Eu sempre me lembro também de casos, e o Santiago fala muito sobre isso nesse livro, Anjos Caídos, que ele diz, muitas vezes o filho começa a chegar em casa com tênis novo, com celular, com roupas boas, caras, se não trabalha, os pais dizem assim, de onde você conseguiu isso? Não, o amigo meu que me emprestou. E os pais acreditam. Acreditam que aquilo realmente é verdadeiro. Às vezes encontra droga dentro do quarto do filho, e o filho diz, não, foi o fulano que veio aqui e guardou aí. E os pais sempre preferem pensar no outro a pensar no seu filho. A responsabilizar o outro, a responsabilizar seu filho. Mas aí já é a hora de se preocupar. Eu me lembro, quando as minhas filhas eram pequenas, uma borracha que aparecesse na mochila, que eu olhasse, que eu não comprei, não essa borracha, não é nem vai devolver. Mas ela me assim, mas você vai devolver, você não precisa disso. Você está precisando, você precisa ter comprado a borracha para você. Vai devolver para mim. Hoje não. Hoje o jovem, aí os pais se surpreendem quando de repente dão a notícia de um assassinato do filho. Que é só o que a gente está vendo agora com gente. Quantos jovens que de repente estão sendo assassinados dentro de escola, sendo buscados dentro de escola, local de trabalho, lazer e tudo mais, os pais se surpreendem e não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes já está totalmente envolvido com esses grupos, devendo, prejudicando, sei lá, coisas dessa natureza. E os pais não perceberam de jeito nenhum. O filho mudou, a situação mudou, e às vezes nem prestam atenção, porque praticamente não convivem com eles. Praticamente não vivem dentro de casa, então o jovem faz a vida dele, a parte mesmo, como se nem precisasse de pai, de ninguém, não procura ajuda, não quer saber, e aí os pais ficam naquela situação de ter um estranho dentro de casa. A criatura que não sabe. Eu já ouvi pai dizer assim, era ótimo até certa idade, mas me adianta dos começos. O que aconteceu, né? Mas é muito difícil, gente, assim, conseguir manter o diálogo. Quando é criança é outra coisa, a gente consegue conversar. A própria criança quer participar das atividades do pai, quer sair com os pais, quer estar ali no mesmo lugar. Agora, depois que passa assim dos 12, 13 anos, é muito difícil. A minha valência lá em casa é que meu filho, por exemplo, não conversa com o filho, mas conversa com o pai dele. Não sei por quê. Tem coisa, por exemplo, que ele conversa com o pai dele de boa. Acho que aqui o meu marido, ele é mais jovem, literalmente, ele é mais novinho, mas não só por isso, mas porque ele tem, assim, um acesso, uma linguagem menor que eu não tenho. Claro que eu tenho umas minhas dificuldades também. Inclusive, essa semana eu recebi minha avaliação de psicológica mesmo, total, que eu já tinha feito, que eu recebi o laudo de autismo em 2022, mas eu não tinha feito avaliação neuropsicológica mesmo aprofundada. E essa semana eu fiz, né, foi 6 meses de avaliação e deu lá, que eu sou autista nível 2 de suporte.
Existem 3 níveis do autismo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível é o nível moderado. O que faz, fica bem evidente que eu tenho dificuldade de comunicação, tenho muita dificuldade de comunicar, de saber a hora de parar, de falar, às vezes eu falo mais, eu não falo alguma coisa, às vezes eu não falo de tempo, eu não sei falar com as pessoas. Então, eu estou tendo muita dificuldade de falar com meus adolescentes. Mas a minha salvação é o meu marido, que consegue conversar com ele, sabe, da vida dele e tudo mais, participa, de sabe quem são os outros. Mas eu tenho muita dificuldade porque eu penso que ele criou barreiras que eu não sei transpor. Quando ele era criança eu sabia, mas agora eu não sei transpor. E aí nós pais é que temos que criar estratégia, eu que lute para criar estratégia para poder conversar com meu filho. Mas não é fácil não, é muito difícil conversar com adolescente. Vai fazer 15 anos e é muito difícil. Não, você tem razão. Olha, e hoje está mais difícil ainda, porque assim, antigamente, quando as minhas filhas eram crianças, eu conhecia todos os amigos dos meus filhos. Eles iam na minha casa, eu sabia para onde meus filhos e tudo mais. Hoje em dia você não consegue, você não sabe quem são os amigos do seu filho. Você não sabe, eles têm uma rede de relacionamento totalmente desconhecida da sua. Esses meios de comunicação propiciam isso, né? Grupos e grupos. E existe essa coisa que ninguém sabe quem está do lado de lá se fazendo passar, que muitas vezes é confiança, que muitas vezes esses filhos começam a se confidenciar com outras pessoas que ninguém sabe quem é, a receber informações totalmente contrárias ao que eles recebem em casa. Então, é muito difícil. Por isso que ela coloca aqui que a educação moral no lar é o recurso mais próximo. E o período é justamente esse que quando são pequenos. Porque se a gente nunca teve e vai começar nessa idade, é mais difícil ainda. Mas quando a gente tem essa informação, a gente pensa que não serve, mas no dia mais servir. Diante das necessidades, das dificuldades que eles vão enfrentar, mesmo que já tenham vivenciado assim desafios, aquilo, uma hora aquilo vai ter um estado de dizer assim, olha, eu não aprendi isso, e mesmo assim me deixei levar por essa situação. Então ela coloca justamente como isso, que é a segurança emocional e afetiva que você dá para o ser inquieto e inseguro no processo da sua reencarnação, que é justamente essa educação moral no lar, que não é só a educação moral de dizer, mas de fazer, de ser. Não é aquela coisa, eu faço tudo, mas não faço o que eu faço. Então, quando o jovem tem essa base, fica mais difícil para, assim, ele cair completamente. Ele pode até ajoelhar. Mas quando ele não tem jeito nenhum, ele vai contar com o quê? Não tem jeito de contar. Não tem reserva de nada. Ele tem que dizer assim, não tem reserva. Então, chegou naquele ponto, não tem reserva, acabou. Aí ela coloca aqui, justamente, conversações sinceras, sem rodeio e com clareza. Principalmente com relação às situações do dia de hoje. Às vezes, a gente diz assim, aconteceu aqui na nossa cidade, um assassinato de uma jovem que estava com a namorada de casa e aproveitou para matar o cara lá e terminou assassinando ela. Isso é um assunto para a gente conversar com os filhos da gente. Ele diz assim, não, ninguém fala disso, não, é muito presente. Nossa, por que esse jovem foi assassinado? Qual era a trajetória de vida dele, a vinculação? Não vamos julgar aqui, só para a gente ter um momento. Olha essa criaturinha que estava ali, porque hoje é assim, você paga por tabela. Você pode hoje estar tendo amizade com uma pessoa totalmente comprometida numa situação que você não sabe, está no ambiente, chega ali para fazer como faz com dois. E aí o seu pode ir sem saber nem por que está. É claro que tudo existe um porquê. Mas assim, conversar com eles. Por que um jovem veio por esse plano? Ele vai mostrar que olha como é que são as coisas. Existe um preço que se paga por isso. Foi fácil ele estar naquele meio que eu queria pagar com a vida. Quer dizer, criou uma ambiência, uma amizade, um relacionamento tão pernicioso, coisas naturais. Eu acho, essa é a opinião minha. Acho que a gente deve aproveitar esses momentos sim para conversar. E quando vier as perguntas, ela vai calar e falar, não tem como não. Porque muitas vezes eles vêm para perguntar, mas eles já sabem. Só querem saber o que você acha disso.
Só para testar. Se você fugir da raiva nesse dia, isso aqui nunca mais me procura. Ele já sabe, não posso contar com ela. Se ele encontra um acolhimento, aí sim, ele sabe que pode chegar, conversar, porque vai ter um amparo naquela pessoa. Mas não, às vezes eles encontram uma situação que não é nem para eles. E a gente já, chuta tudo. Aí não tem abertura. Esse caminho não vou mais. É igual uma história que eu vi uma época de um jovem que foi para a guerra e mandou uma carta para os pais dizendo que estava voltando para casa e que ia levar junto com ele um amigo muito querido, em estado que ele tem tempo na guerra. Só que esse amigo ia amputado, as pernas, devido à guerra, situação dessa natureza. Aí recebeu uma carta da mãe dizendo: meu filho, melhor você não vai ser muito difícil, vai ser muito problemático, porque uma pessoa dessa vai precisar que a gente esteja no seu meio. Era ele. E aí, o que acontece quando ele recebe a carta de volta? Ele comete suicídio. E a família recebe o corpo, quando recebe, era o jovem deputado, era ele. Então, às vezes, eles vêm querer saber da gente olha, eu tenho isso tão pesado em mim, quando diz assim, eu quero falar um negócio com você, já me preparo. Eu tenho uma filha que um dia ela chegou para mim e disse assim, olha, eu vou contar um negócio. Mas se você qualquer coisa assim, você pode falar, nunca mais eu falo com você. Isso aí para mim foi um ensinamento que ela me deu. Então, eu vou dizer assim, eu quero conversar com você, aí eu fujo, eu tenho uma fuga, sabe? Eu vou lá com a minha do centro espírita, que assim, não é minha filha, não é minha neta, não é nem... Eu estou fazendo um atendimento fraterno com uma pessoa de fora, e eu vou ouvir como se fosse essa pessoa, e vou responder como se fosse essa pessoa. E aí eu consigo ouvir, pensar junto com uma pessoa, conversar e alguma coisa dessa natureza. Porque não é fácil, não, né? Não é fácil a gente ser mãe e saber que o filho da gente está andando por caminhos não muito bons, com atitudes, não é fácil. Mas se a gente quer zelar pela integridade daquela criatura, fazer com que ele supere aquele momento, a gente vai ter que deixar de ser naquele momento. E aqui ela coloca justamente isso, que não vai ser uma fiscalização que a gente vai ter com esse filho, né? Não é desconfiança, suspeita sem justificativa. É um cuidadoso acompanhamento emocional e espiritual. A gente vai estar atento àquela criatura, ao comportamento, às atitudes, que está acontecendo, que está se passando e tudo mais. E ela diz, buscando sempre a solução da dificuldade, jamais a censura, a punição, a atitude puritana e superior. Né? Que isso que vai acontecer? Vai aprofundar as distâncias emocionais que se fazem durante esse período. Se vem falar de uma coisa, e eu digo, olha, isso nunca aconteceu aqui na nossa família. Eu nunca fiz isso, seu pai nunca fez isso, não sei o quê. Bom, já distanciou. Já subiu demais no nível, a pessoa já está no ar de alto, né? Então, ela diz justamente isso. A postura dos pais deverá ser a de equilíbrio, e não de espanto, de lucidez, não de autocognição ou de autocompaixão, sustentando com sua compreensão e trabalhando com a sua recuperação. Porque, olha, eu tenho muito medo de permitir. De um dia ter que conviver com uma situação dessa em família. Eu ainda não tive essa experiência, graças a Deus, mas eu tenho muito medo. Porque não é brincadeira, não, se tiver uma pessoa de um momento desse, não. E ter que ter essa atitude aqui, muito difícil, porque os pais normalmente se desequilibram. Se desequilibram, porque ficam sem saber o que fazer, principalmente. Mas esse desequilíbrio de não saber o que fazer é muito mais fácil de ser direcionado do que o desequilíbrio daqueles que se revoltam, que se voltam contra a criatura, que se negam a dar apoio, que
que vê a criatura como sendo, sabe, algo perdido na vida, eles falam assim, de que eu vou buscar apoio, acho que eu vou buscar muito, né, então não tem mais como seguir, né? Aí ela diz também, ela busca os recursos espirituais, o Evangelho no Lar, a bioenergia, mas é tudo isso porque também, como eu falei aqui, dos espíritos que se vinculam, muitas vezes a traição obsessora está tão grande que a criatura não tem como se ajudar. Então não começa ajudando ali o mundo todo, retirando, para ver se a criatura vai ficando mais leve, vai tendo mais entendimento e tudo mais, e aí fica mais fácil de ajudar, de auxiliar. Né? Também o atendimento psicológico, ela diz, a fim de ser removido o fator propiciador da fuga emocional. Então, tudo junto, tudo que a gente puder. Não é de jeito nenhum só a espiritualidade, não é de jeito nenhum só psicológico, né? É tudo junto. Eu estou tirando para todo lado. Até o negócio de mostrar meio astral, não sei o que, eu estou pensando nisso também. Eu estou no psicólogo, estou no nutricionista, estou no psiquiatra, tudo depois, vendo o centro espírita, estou pensando agora aqui dos astrólogos. Aí ela fala também, vítima de qualquer droga no lar deve merecer a mesma consideração, evitando-se discriminá-lo mediante acusações frontais e disfarçadas que mais o empurram para o abismo. É como se a pessoa estivesse doente. Você pega um doente e fica massacrando, dizendo que ele isso, que ele é aquilo, ele está doente. Então a pessoa tem que ser tratada, deve ser tratada, e a gente sabe que isso não é normal. Até mesmo dentro de um lar, da família. Porque é muito difícil. Existem casos em que a criatura não tem casa, eu acho que então, às vezes a família se desgasta também num processo desse, então é muito difícil. Seria um passo muito grande se a gente parasse para começasse a tratar as questões das desordens de ordem e tal, como se fosse, por exemplo, uma desordem de ordem física. Por exemplo, a pessoa quebra uma perna, vai os colegas de trabalho mandando uma flor, boa recuperação, que você se recupere logo, fulano com a cirurgia da vesícula. Ah, nossa, espero que você se recupere bem. Fulano foi afastado por depressão. Trabalhar não, vagabunda. Mais outro atestado de 30 dias de depressão, porque ele fez. Isso é, a gente vê que é a mesma coisa que a questão que a gente sabe do problema com e drogas, dentro a gente considera um problema de saúde mental. Ninguém vai lidar com uma coisa assim, boa recuperação, espero que você recupere bem. É muito complexo isso, né? A gente precisa mudar culturalmente, o contexto, como a gente encara os problemas de ordem mental, dentre eles a questão da adicção. Por isso que ela apela para a família, porque se o grupo familiar não consegue ajudar, fica difícil até. Porque ele não se localizou ali por acaso. Existe uma necessidade de reabilitação. Aquele grupo tem uma relação com aquela situação. Por isso que a família precisa entender a importância dela, de ser esse lar acolhedor para aquela criatura. Porque os outros é muito mais difícil. A sociedade, você convencer a sociedade. Mas aí é aquela coisa, se cada um se convence dentro da sua casa, dentro da sua vida, eu acho que é por isso que hoje em dia, praticamente toda casa tem um problema, porque as pessoas não querem aprender com o outro, também é possível. Porque a família vai procurar se entender família depois de constituída. Não se prepara. Justamente. Como nós já estamos chegando no nosso tempo, eu deixei aqui, separei, não precisa fechar. Distribuí aí, vocês. Tem uma fala de Jesus que está em Lucas, capítulo 23, versículo 28 e 29, que eu achei bem interessante. Com relação a esse tema, que diz respeito ao momento em que Jesus está sendo levado para a crucificação e eu não sei mais o que falou. E aí as mulheres estão chorando. E aí Jesus diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Olha aí. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. É muito forte, nós temos que ver esses dias.
Estamos vivendo esses dias em que tem pais aí, mães que estão desesperados com o que está acontecendo com os filhos. Casos em que 2, 3 de uma vez são assassinados em casa, que estão nessas condições de vida. Então, você imagina um pai e uma mãe que não queria que isso acontecesse. Não, pai, mas precisa ser ainda é muito adoecido também para achar que tudo bem, o filho está bem dessa forma. Porque tem comparsas, pais e filhos que fazem, que continua, que pega a mesma vivência do passado, continuam comparsas aqui na vida. Acho muito natural que o caminho seja esse do erro. Mas aí, dentro dessa obrigação que a nossa nos traz, ela nos convida justamente a gente a pensar. Vera, você está muito falada. Eu passou o horário. Não, tem 12 minutinhos para falar. Hoje, essa questão você falando ainda há pouco, do tênis, da história do tênis, chegava-se com coisas novas, até os interesses mudaram. Hoje, a questão da exaltação, tem até um nome específico, eu não estou lembrando, da ostentação que os jovens estão buscando nesse aspecto de aparecer quem é o que tem, o que mostra mais, o que é mais, se coloca nas redes sociais. Então, até esses pontos, esse perfil mudou. E você fala, vocês comentando sobre essa questão da família, da importância da família. E aí eu me direcionei a uma família, que a mãe é minha amiga, e ela tem 6 filhos. E todos os filhos têm adolescentes, têm adultos, tem um agora que é mãe. Os 6, 5 vivem normalmente, estudam, uma até já se formou, o outro breve vai entrar no curso técnico, vai escolher para fazer, o mais novo. Mas tem um que não quis progredir no sentido intelecto, não prosperou nos estudos, e é alcoólatra. E aí, é interessante quando ela coloca que como ele se modifica quando ele passa assim 4, 3 dias bebendo, aí para. E ele parece uma outra pessoa. Ele sai sem destino, ele fica como se fosse, até mesmo fisicamente, como se fosse outra pessoa. E aí eu pensando como essa questão espiritual, ela também está presente. Porque quando ela coloca, do jeito que ela fala, que ele fica, eu vejo muito essa questão espiritual presente. E é interessante que essa família, ela também me leva à questão do meio. O meio, ele contribui para minhas escolhas, mas ele não determina. Então, determina ter as minhas características individuais, que eu vou aprendendo no decorrer da minha vida. E hoje a gente vê também que o espiritual também está envolvido nisso. Então, o meio, só o meio não vai determinar o que eu sou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pai ele é alcoólatra, mas já é diferente, é o que a gente vê as inúmeras diferenças, particularidades do alcoolismo. O pai já fica maneiro, fica amigo, fica alegre, fica feliz. E
todos os filhos, os 5 filhos, não se enveredaram para essa questão da bebida. Eles bebem socialmente e ponto. E evoluem profissionalmente, evoluem nessa questão do desenvolvimento educacional. E esse não. Tanto ele é diferente do pai com relação ao a forma que ele se comporta, a forma que ele maneja a vida dele nesses momentos, que é muito preocupante, porque às vezes ele sai caminhando, sem destino, e fica transformado, fica uma outra pessoa. E a família, a mãe, ela tem muito esses diálogos. Ela é um grande apoio dentro da família. Ela é tão apoio que eu sempre digo para ela que eu admiro muito o jeito dela. Ela conversa com eles desde sempre, tem esses diálogos. A rede social, as meninas, até completar 18 anos, ela tem a senha, ela vê as conversas e elas levam de boa. Então, ela sabe com quem estão falando. Então, eu acho muito interessante, eu trouxe essa família porque ela tem esses dois lados. Ela tem o lado dessa compreensão, dessa dinâmica de afetividade, de dialogar. Tem o problema do álcool presente, tem diferenças das pessoas que estão ali no alcoolismo, do pai, que não impede de trabalhar, que ele tem seu trabalho e tal, e tem o filho, que requer muita atenção e é muito preocupante, e ele abriu um bar agora. E aí o que aconteceu? Um dia desses, ele me mandou uma mensagem antes de abrir o bar, desesperado, porque ele disse que não estava mais acreditando nele, no que ele era capaz. Ele não se percebe que precisa de ajuda, ele acha que pode sair, só que ele consegue. Aí ele me pediu, a mamãe não acredita em mim, meus irmãos ficam jogando na cara, que eu vou cair, que eu vou não sei o quê, que eu vou... E foi aberto o bar, né? Se confiou nele, mas ele tem as recaídas, porque ele precisa desses suportes. E ele precisa desse suporte espiritual, que eu percebo também. Não é só o suporte, a questão dos outros suportes. O da família ele tem. A família tem uma visão dessa questão espiritual? Já o levaram, inclusive, no semente cristã, já foram, mas ele não deu continuidade para ir. E é muito delicado. Porque aí é o tipo da coisa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sim. Quando a pessoa se fecha contra o auxílio, é muito difícil. Porque ele se mantém em vinculação com o lado pesado. Quando a pessoa se abre ao auxílio, se humildemente reconhece a necessidade e trabalha para vencer aquela adversidade, é mais simples. E muitas vezes as pessoas acham que é assim: eu vou, entrego o meu problema na casa e vou embora vocês de novo. E eu acho interessante esse compromisso, e existe esse olhar familiar, né, em todo. Por mais que os irmãos fiquem revoltados, porque os irmãos não compreendem muito bem, porque eles conseguiram lidar com as vidas deles, mas a mãe está sempre ali, dialogando, chamando atenção, conversando, falando. Existe essa questão como eu disse anteriormente, ela tem a senha das meninas, ela Mas é aquela coisa, viu? Ninguém ajuda ninguém se a pessoa não quiser se ajudar. Exatamente. Eu lembro do caso que você falou, e eu lembro que uma das nossas práticas é essa: você aceita fazer a terapia civil? Porque depende da pessoa. Se a pessoa não aceitar, não adianta fazer. Né? Aí, resultado, não volta nem mãe, nem filho, nem ninguém. É como se dissesse assim:
Se vocês não dão jeito aqui, eu vou buscar em outro canto. Então, não existe perseverança, não existe fé, não existe esforço, fica difícil. Fica muito difícil. Agora sim, nós podemos concluir nosso trabalho, porque chegamos ao nosso tempo. Começamos atrasados, pegamos o tempo que vamos faltar. Então, vamos encerrar a nossa conversa de hoje. É uma conversa que não se encerra aqui, porque esse capítulo seguinte vai sempre nos trazer ao ambiente familiar. Mas vamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade, por esse momento em que nos dispomos a estar estudando, conhecendo um pouco das verdades familiares, trazidas por esse Espírito grandioso e ajudantes. Que possamos ser, vamos dizer assim, portadores, cartas vivas dessas mensagens que nós estamos apresentando, estudando aqui, por onde estivermos, ao encontro de pessoas com necessidades dessa natureza. Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nos ampare, que a gente continue com a nossa atividade, segundo os domingos. Jesus, encerramos o nosso encontro.